pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho ao qual escreveu Lucas, no capítulo 15, o versículo 11. Até o versículo 32. Quero também agradecer a confiabilidade do nosso pastor Arnóbio Tavares, bem como da sua esposa, nossa coordenadora geral, irmã Antônia Soares, bem como agradecer também a vida da irmã Aline, que tem nos escalado, que vez ou outra fala conosco, nos convoca. Por muitas vezes não temos conseguido estar aqui, mas nessa manhã aprove a Deus nos fazer chegar para falar da sua bondade e do seu amor. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, muito conhecido do povo de Deus, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço,
e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meus amados irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, a igreja do Senhor, meus queridos, essa parábola de Jesus Cristo, a qual o capítulo 15 de Lucas vai trazer, digamos, um pequeno compêndio de parábolas, que vai falar sobre a dracma perdida, vai falar também sobre a ovelha perdida, vai falar sobre o filho pródigo. É uma porção da Escritura onde nos mostra uma única verdade acerca do ser humano, acerca de mim e acerca de você, que fala daquele que está perdido, daquele que está morto e daquele também que se volta para o Pai e que foi achado por Ele. E nos mostra uma grande verdade, que quando aquele que é perdido é encontrado, aquele que é perdido, ele é achado, o Senhor no céu, com seus anjos, ele promove uma grande festa, uma festa de alegria, porque o Senhor, ele dá importância para cada um de nós, ele se preocupa com cada um de nós, e ele, irmãos, não nos quer ver afastados da sua presença, mas ele quer nos ver juntinho dele novamente, aproveitando, desfrutando da sua graça, das suas maravilhosas bênçãos, da sua presença, da sua santidade. E a parábola que nós escolhemos para essa manhã, nós, assim como eu já estou aqui antecipando algo da parte de Deus para a sua vida, eu poderia até mesmo dar um título para essa mensagem, que é voltando para a casa do Pai. Voltando para a casa do Pai. Essa parábola, ela é estudada, ou ela é denominada como a parábola das 3 ideias. Por quê? Porque nós vamos observar 3 figuras. A figura de 2 filhos. Um filho era dissoluto, e o outro filho, ele era aparentemente prudente, preocupado, estava na casa do pai. Mas a terceira figura é a figura do próprio pai. Então nós vamos observar, amados e queridos irmãos, que nós vamos retirar 3 ideias dessa parábola de Cristo. Mas todas as 3 ideias, elas se envolvem no contexto principal e no contexto geral, a qual nós veremos adiante. Meus amados e queridos irmãos, a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou se você estiver até mesmo dispondo de um aplicativo no seu celular, você vai ver que esta passagem, assim como as outras parábolas e assim como tantas outras passagens da Bíblia no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nós vamos ver títulos antes do texto que está sendo abordado, e o título, ele se refere ao tema central daquilo que está sendo abordado na passagem a seguir. Mas como nós temos dito aqui nessa manhã, este título, ele não existia no contexto original, mas esse título foi dado posteriormente. Então, aqui na minha Bíblia vai dizer:
que a parábola do filho perdido, na sua Bíblia, com outra tradução, com outra versão, talvez tenha dizendo assim, a parábola do filho pródigo, mas nós também poderíamos chamar intitular essa passagem a qual Jesus fala, essa parábola, com outro título, com outro tema, não só mais um, mas talvez vários, talvez com outra roupagem, mas significando a mesma coisa, porque embora nós focamos a nossa atenção no filho pródigo, mas nós também precisamos atentar para o filho que ficou na casa, nós precisamos atentar para o pai que ficou esperando pelo filho. Então nós poderíamos de repente intitular esses versos, essa perícope aqui, como o filho resoluto, se tratando do filho insensato que ficou com seu pai. Ou então nós poderíamos chamar esta parábola de a parábola do pai amoroso, porque como um pai paciente, ele ficou esperando o seu filho voltar. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos tirar algumas ideias do texto que está sendo aqui apresentado para nós, porque se nós observarmos, irmãos, nesse contexto de uma parábola e no contexto da época a qual Jesus quis transmitir uma mensagem para os seus ouvintes, e naquele momento os seus ouvintes eram escribas e fariseus, como também pecadores e publicanos. Então nós vamos ver aí as ideias às quais Jesus estava querendo passar nessa mensagem. Ele tinha dois públicos e ele estava falando para esses dois públicos. Assim como nós vemos as duas figuras, a figura do filho pródigo e a figura do filho mais velho, o filho que ficou na fazenda do pai, o filho que ficou na presença do pai. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos observar que Jesus entra nesse contexto dizendo que um pai tinha dois filhos. E esse pai tinha muitas posses, era um homem rico, era um homem de negócios, era um homem a qual ele tinha ali na sua fazenda muitas riquezas, muitas bênçãos aos quais ele queria compartilhar com seus dois filhos, porque era sua prole, era sua descendência, era sua herança. Mas o filho mais novo, a Bíblia vai dizer que o filho mais novo, certo dia, do nada, ele olha para o pai e ele pede a herança do pai, ainda vivo. Ora, mas que absurdo! Como é que um filho, como é que um jovem, como é que uma pessoa, como é que ele está desfrutando ali de tudo do bom e do melhor da casa de seu pai, e o seu pai ainda vivo, ele pede a herança. Meu amado e meu querido ouvinte, tanto para nós, como para o contexto da época atual, isso era uma desonra, isso era uma vergonha, isso era uma afronta ao pai que ainda estava vivo, porque a herança, ela era partilhada quando o pai falecesse, para que os filhos dessem continuidade ao ministério do pai, para que os filhos dessem continuidade àquilo que o pai conquistou, aquilo que o pai teve em sua vida, aquilo que ele reuniu, ele passa para os seus filhos, para que os filhos possam dar continuidade ao legado. Mas a palavra vai dizer, Jesus está querendo nos mostrar que esse filho, ele ainda com o pai vivo, ele pede a herança, ele desconsidera o pai, ele desconsidera a presença do pai, ele quer se mostrar independente, ele quer se mostrar que ele não depende do pai para nada, ele quer mostrar para ele mesmo talvez, que ele não precisa de ninguém e que ele pode viver a sua vida da maneira que ele quer, como ele bem achar melhor, como ele bem entender. Ele se acha que tem o direito de pegar aquilo que é do pai, porque eu entendo, evangelista Marinho, que ele não trabalhou, ele não moveu uma palha em relação à riqueza do pai, porque tudo que o pai conquistou, parafraseando, conjecturando, conquistou com seu esforço, conquistou com a sua sabedoria, com as suas mãos, com o seu trabalho. E aí vem o filho que não conquista o que é seu, mas ele quer aquilo que é do pai, ele quer para si.
E além de querer aquilo que é do Pai, ele quer se afastar da presença do Pai. Ele quer viver distante, ele quer viver bem longe, ele quer viver a independência, ele quer viver sem ter que dar satisfação a ninguém. Ele quer viver de modo que não tenha ninguém para o observar, para o contemplar, para ver as suas obras, para ver o que ele está fazendo, ou para lhe julgar pelo que ele faz. O que eu acho interessante, meus amados irmãos, é que essa parábola, ela revela a origem, ela revela de onde nós saímos, ela revela o plano de Deus para o homem, para a nossa humanidade. Porque Jesus está falando para os seus ouvintes, para os escribas, para os fariseus, para os publicanos. Ou seja, quem eram os publicanos? Aqueles que cobravam impostos dos judeus, trabalhavam para o governo romano, cobravam impostos dos judeus de maneira injusta. E os próprios irmãos e os judeus o viam como traidores. Porque está servindo a Roma, está trabalhando para Roma, traindo o seu próprio povo. E além disso, colocando fardos pesados no seu próprio povo, fazendo corrupção. Ou seja, pessoas cheias de pecado. E também Jesus ali ele fala para uma classe de fariseus, de escribas, de doutores da lei, que muitas vezes criticavam Jesus, por Jesus fazer o que fazia, por Jesus quebrar os paradigmas da sociedade daquela época, por Jesus mostrar que como eles deveriam agir, quando eles fingiam que agiam, mas na verdade eles faziam somente colocar cargos e fardos no povo, porque a lei que eles mandavam o povo cumprir, nem eles mesmos suportavam cumprir e carregar. Então, meus amados e queridos irmãos, nós começamos a ver um filho, que ele pede a herança do pai, com o pai ainda vivo. Ou seja, eu não preciso do Senhor para nada. Eu não preciso de você para nada. Eu posso ser independente. Eu posso fazer as minhas próprias escolhas. Irmãos, isso remete a uma história antiga. Isso remete ao princípio da humanidade. Isso remete à nossa criação. Quando nós vivíamos em plena comunhão com o Pai, na casa do Pai, desfrutando de tudo que o Pai tinha do bom e do melhor no jardim. E de repentemente, por uma atitude, por uma escolha, nós olhamos para o Pai e dizemos: eu quero a minha independência. Eu quero a herança. Me dá a minha herança. Porque quando Deus, meus amados e queridos irmãos, coloca o homem no jardim para o guardar e para o cultivar, Deus estava dizendo: permanece na minha presença. Não deseje as coisas lá de fora. Você não tem estrutura para absorver o bem e o mal. Tudo que tem aqui é seu. Somente uma coisa você não pode fazer, que é comer daquela árvore ali. A árvore do bem e do mal. Mas é interessante, meus amados e queridos, é que o ser humano, ele tem uma fascinação por aquilo que é proibido, por aquilo que não pode, por aquilo que é negado a ele. E no momento, irmão, de distração, de vacilo e de afastamento da presença de Deus, a mulher é enganada pela serpente. Ela dá o fruto para o marido e os dois comem. E isso traz uma consequência para toda a humanidade. Traz uma consequência para mim e para você. E traz uma consequência para a minha vida e para a sua vida. Meus amados e queridos irmãos, Jesus, ele, pronunciando essa parábola, ele diz que
O filho pródigo, do nada, certo dia, ele vai à presença do pai e pede a sua independência. Agora você imagine que um homem de negócios, com as suas fazendas, com seus bens, administrando aquilo que um dia seria dos filhos, ele precisa dividir as suas fazendas, dividir as suas posses, vender uma parte e dar em dinheiro para o seu filho. Irmãos, o que eu vejo aqui nesse momento é que quando nós tomamos certas decisões diante de Deus, nós precisamos entender que haverá consequências. E a consequência desse jovem que escolheu pedir a sua herança antes do tempo foi uma quebra da aliança, foi uma quebra da comunhão, foi uma quebra da intimidade, foi uma quebra na estrutura familiar, foi uma quebra naquilo que o Senhor estava preparando para ele, que o Pai estava preparando para ele. E nós vamos observar, meus amados irmãos, que a consequência de nossas escolhas e atitudes, ela pode nos aproximar ou nos afastar do nosso Criador. Nos afastar ou nos aproximar do nosso Deus. E a escolha desse filho, ela está remontando, ela está representando a escolha que um homem fez no início da humanidade. E por causa dessa escolha, a Bíblia diz que toda a humanidade, ela foi fadada a uma única sentença. Fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem todos pereceram. Mas tem um plano de Deus aí, irmãos. Tem um plano de Deus aí para a minha e para a sua vida. E Jesus, ele continua nesse negócio. E ele vai dizendo que ele foi para uma região distante. E chegando lá, desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente, como diz na minha versão. É interessante nós observarmos que quando nós damos passos para a independência, na verdade, nós estamos dando passos para um distanciamento com o Pai, para um distanciamento com o Criador, se afastando da sua presença. A Bíblia diz que esse jovem, ele procurou ir para o lugar mais distante possível, distante dos olhares, distante dos apontamentos. Não, porque aqui eu vou ser livre, aqui eu vou fazer o que eu quero. Sabe, irmãos, na nossa besteira, na nossa inocência, no nosso pensamento carnal, humano, caído, decaído pelo pecado, nós chegamos a pensar que estamos fazendo um grande negócio. Nós chegamos a pensar que estamos fazendo a escolha certa. E meus amados e queridos irmãos, é interessante a gente observar que a independência, ela nos leva para distante de Deus. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa. Ele não conhecia lá fora. Ele não sabia como era além das fronteiras, da segurança, da fazenda, dos cuidados do pai. E ele resolveu pular a cerca, ir para o outro lado, ir para além dos portões daquele jardim. O filho pródigo certamente estava ali vivendo a sua vida, talvez achando que estivesse preso como escravo. Não, porque aqui eu tenho que obedecer às ordens de meu pai, porque aqui eu tenho que fazer o que o pai manda, aqui eu tenho que fazer o que ele quer.
eu vou ser livre, quero mais não isso aqui. Não quero mais, eu quero ser livre. E quando o filho pródigo sai, ele vai vivendo a sua vida como quem não quer nada, sem dar satisfação a ninguém. Ele sai com recursos, mas o tempo vai passando e os recursos começam a acabar. Os recursos começam a acabar. A herança, a fazenda que foi dividida, ele começa a gastar. E nós podemos, de acordo com a Escritura, conjecturar que ele gastou tudo quanto ele tinha com os prazeres desse mundo, com os prazeres da carne, com os prazeres daquilo que é passageiro. E assim como tudo aqui nesse mundo, nessa terra é passageiro, a herança dele também acabou. Ele vai gastando. E eu começo a entender, irmãos, que as roupas que ele saiu da presença do Pai, ele sai, ele tinha dinheiro, estava com dinheiro, ele tira aquelas vestes que ele andava na presença do Pai, e ele chega lá fora, e ele adquire outros tipos de vestes para ele. Talvez ele foi na melhor alfaiataria, talvez ele foi na melhor loja, do melhor shopping da capital, entrou na loja mais cara, e comprou as roupas mais caras que tinha. E aí, meus irmãos, ele se veste com aquelas roupas, e ele sai agora em busca de aventuras. Entra em lugares desconhecidos, experimenta coisas que ele nunca tinha experimentado antes, e na sua carne, para ele é prazeroso, é bom. Na casa do Pai, ele tinha a oportunidade de alimentar o espírito e se vestir com determinadas vestes. Mas lá fora, se distanciando, se afastando da presença do Pai, ele começa a experimentar coisas novas. E aquelas vestes que ele tinha começam a se apagar. Aquelas vestes que ele tinha, que ele usava outrora, elas começam a perder o brilho. Porque quem está lá fora acha que está fazendo um grande negócio, acha que está aproveitando a vida com o melhor que ela tem para oferecer. Mas no mundo espiritual, diante da casa do Pai, ele não está fazendo outra coisa a não ser manchar as suas vestes, manchar as vestes que o Pai lhe deu. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, Jesus continua dizendo que o dinheiro acaba, que a provisão acaba. Amigos, compadres, a Bíblia diz que ele estava numa terra distante, e quando ele se vê sem dinheiro, sem recurso, sem a herança, ele fica só. Ninguém o ajuda, ninguém nem sequer olha para ele, ninguém se compadece da situação dele. Não chega ninguém que até um certo tempo atrás estava num bar, numa festa, bebendo com ele daquilo que ele estava pagando para os colegas, para os amigos, o esbanjador, o gastador, o pródigo, o dissoluto.
Não aparece um para dizer: rapaz, tu era uma pessoa tão boa, tu ajudava todo mundo, tu pagava tudo para todo mundo. Alguém estava precisando de ajuda, tu ia lá, fazia uma feira. Agora que tu não tem nada, não te sobrou nada, eu vou te ajudar. Não apareceu um sequer. E a Bíblia vai dizer, Jesus continua dizendo que ele sente fome, sem dinheiro para comprar uma marmita, sem ter onde morar, sem ter onde dormir, porque aluguel não podia mais pagar. Daí ele procura uma solução. Vou arrumar um emprego. Vou arrumar um emprego. E o emprego que ele arruma, irmãos, na concepção judaica, no contexto judaico, era o pior emprego que ele poderia arrumar. Cuidador de porcos. Animal imundo, segundo os conceitos judaicos, segundo a lei mosaica. Jesus estava falando para aquele povo numa linguagem que eles poderiam entender, querendo dizer para aquele povo que, se afastando da presença do Pai, você, irmão, você não tem, aos olhos de Deus, aos olhos espirituais, você está achando que está arrasando, que está abafando, que tem muitos amigos, que todo mundo lhe conhece, todo mundo bate nas suas costas, aperta a sua mão, coloca você na melhor cadeira, no melhor lugar para você sentar. Mas diante de Deus você está sujo. Diante de Deus você está como imundo. Diante de Deus você está dando comida para porcos. O apóstolo Pedro, ele diz: porventura pode aquele que experimentou das grandezas, das riquezas de Deus, voltar a se sujar na lama? Pode o cachorro mastigar, regurgitar a comida, voltar a vomitar, ir lá e lamber novamente? Pedro estava falando, irmão, daquele que vem para a presença de Deus, desfruta do altar de Deus, desfruta da essência de Deus, conhece o caminho e volta para a podridão, para o velho eu, para o velho homem, para o mundo lá fora. E num contexto mais amplo, nós também vamos levar lá para a origem, lá para o Éden, nos mostrando e nos revelando que aquele homem, Adão, ele desfrutava do bom e do melhor, mas ele preferiu cuidar de porcos. E meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que quando esse homem, esse jovem, ele cai em si, na sua consciência, ele vê a besteira que ele fez. E o que ele procura, ele olha para o seu serviço, e ele se lembra que os empregados do pai estão numa situação melhor do que a dele. Então, irmãos, ele cai em si, a sua consciência se ilumina, é iluminada. Se ilumina não, ela é iluminada. Ela é iluminada. E ele diz: vou voltar para onde eu saí. E interessante, meus amados irmãos, é que quando a consciência dele é iluminada, ele diz: me colocarei no caminho, me porei no caminho,
e irei à casa de meu pai. É interessante, irmãos, nessa parábola, Jesus ele está fazendo paralelo com o projeto divino. Porque, irmãos, uma vez nós andávamos caídos pelo pecado, e sozinhos, mortos no pecado, nós não conseguimos olhar para Deus e se arrepender. Mas Deus, na sua onisciência, Ele propõe, Ele constrói, Ele projeta um caminho. E é interessante, irmãos, a gente observar nessa parábola, que vez ou outra, o pai se colocava na porta e ele ficava olhando para o caminho. Será que ele vem hoje? Será que meu filho volta hoje? Será que ele vai tomar a decisão hoje? O caminho está posto, a porta está aberta. Deus ele já providenciou um novo, maravilhoso e vivo caminho. E você já sabe de quem eu estou falando, irmãos. Estamos falando da providência divina, a qual Ele providenciou desde a eternidade, para que eu e você pudéssemos olhar para Ele, olhar para a sua obra, olhar para os seus feitos, olhar para as suas marcas, olhar para as suas cicatrizes, e reconhecer que o único caminho que nos leva de volta para a casa do Pai é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse filho pródigo, irmãos, ele diz: eu me porei no caminho. Não existe muitos caminhos, existe o caminho. E a Bíblia vai dizer que ele projeta, ele calcula, ele prepara um discurso para poder voltar para a presença do Pai. O que é que eu vou dizer? Pequei, errei, me arrependo, reconheço as minhas falhas, reconheço os meus pecados, reconheço que eu sou um pobre, perdido pecador e preciso, mais uma vez, da graça do Pai. E aí ele prepara um discurso. E a Bíblia vai dizer que quando o pai o avista de longe, o pai o avista de longe. Meu irmão, você que um dia esteve na casa do Pai, você está achando que o Pai não está te vendo, que Ele não está te observando. Você está achando que Ele não está mais nem aí para você, mesmo de longe. O Pai está te vendo de lá. Ele providenciou um caminho. Basta você se colocar no caminho, para que você acerte o caminho de volta para a casa do Pai. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus, Ele ainda te deseja. Porque nunca fez parte dos planos dEle que você saísse. Nunca fez parte dos planos dEle que eu e você vivêssemos afastados, sem a presença, sem a comunhão, distante, perdido. A Bíblia vai dizer no contexto geral que por causa do pecado do homem, o espírito, o meu e o seu espírito, ele vivia, aliás, ele estava morto. Mas uma vez que Jesus Cristo, Ele verteu todo o seu sangue e Ele pagou o alto preço, e eu e você,
o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, esse espírito caído, esse meu espírito, seu caído, o meu e o seu, que outrora estava morto, ele é vivificado. Por isso que o pai, na parábola, ele diz: eis que meu filho estava morto e reviveu, eis que ele estava perdido e foi achado. Você está perdido, perdida, porque você está lá fora. Mas o Pai ainda está com os olhos em você. Ainda está com os olhos em você. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que quando o filho se aproxima, ele já entra com o discurso: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega na presença do Pai, ele começa a dizer isso: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas antes que ele diga, trata-me como um dos teus empregados, o pai interrompe na hora. E ele abraça, ele beija. Olha, irmão, eu desafio a você, e até a mim também, a você ver alguém na rua, em situação de rua, sujo, maltrapilho, que diante de nossa sociedade nós infelizmente vemos muitas coisas dessas por aí. E eu desafio a você a abraçar, a beijar. Sujo, fedendo, manchado, fedendo. Irmão, tem que ser pai. Alguém pode não lhe abraçar, mas do jeito que você está, o pai lhe abraça. O pai lhe beija. O pai te lava e te restaura na presença dele. Meus amados e queridos, o pai interrompe na hora e diz, quando o filho pródigo ia dizer: me faz como um dos teus empregados. No original, podemos entender que ele disse: me faz como um de teus escravos. Sabe, às vezes, irmão, qual é o nosso problema? É que a gente acha que na presença de Deus, nós deixamos como escravos. E no mundão lá fora, nós deixamos como livres. Mas não sabe você que a história é inversa. Porque enquanto você está lá fora, achando que você está livre, na verdade você está como um escravo. Porque o filho pródigo, ele achou que ele tinha o controle, ele estava no controle. Eu tenho dinheiro, eu tenho posses, eu tenho bens, eu tenho recursos, eu vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do modo que eu quiser. Mas na verdade, irmãos, você se afastou somente para ser refém da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado. De modo que muitos dizem: eu vou nada para a igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer assim, não pode não sei o quê.
Daí, irmãos, eu me lembro de algo que eu aprendi com o pastor Arnóbio. Porque enquanto nós estávamos lá fora, na verdade nós não tínhamos o discernimento do certo e do errado, do acerto e do erro, do bem e do mal. Mas agora, os nossos olhos estão abertos. Agora, eu posso escolher. E eu não faço porque eu sou obrigado. Eu faço porque eu escolho. E eu escolho a Cristo. Então, na verdade, irmãos, opções nós temos. Mas nós escolhemos andar na verdade. E agora, verdadeiramente, eu sou livre, porque eu posso escolher. E meus amados e queridos, antes de ele dizer, me trata como um dos teus escravos, dos teus empregados, o pai interrompe. Abraça, beija, porque o meu pai, o seu pai, ele não nos vê como um escravo. Ele nos vê como filhos. E por conta do pecado, nós nos fazemos escravos. Nos tornamos escravos. Mas Deus, irmão, Ele tem o melhor para mim e para você. Então por que você saiu? Por que você abandonou? Por que você retrocedeu? E isso também vai nos revelar e vai nos mostrar a graça. Porque o filho pródigo achava que tinha que trabalhar para pagar. Ele achava que ele tinha que ter agora, eu tenho que ter um salário para eu poder viver. Vou pedir arrego, emprego a meu pai. E o pai diz, olha, não é pelos teus méritos, não é pelo teu merecimento. Não foi sozinho que você voltou por esse caminho. Foi eu que te chamei. Foi eu que providenciei a graça, a misericórdia. Porque eu sabia que quando você chegasse lá, por si só, você não conseguiria mais voltar. E a figura desse pai, que representa a figura do nosso Criador, a figura de Deus, a figura do nosso soberano Senhor, ela diz para mim e para você essa manhã, que não é por merecimento, não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é pelo que você tem, mas é pela graça e pela misericórdia, como o nosso evangelista já citou aqui. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que Ele manda trazer as vestes. Vestes para o seu filho. Mas para vestir aquelas vestes, ele precisava primeiro tomar um banho. Sim ou não? Sim ou não? Irmão, mas esse banho, eu vou ligar o chuveiro, a água vai bater, eu vou me ensaboar. Não, irmãos. Nós somos lavados pela palavra. Jesus, quando estava na comunhão com seus discípulos, lavando os pés deles, teve um que disse, não, Senhor. O Senhor não. Eu que tenho que lavar os teus pés. Na hora de fazer, não fez. Mas quando viu o mestre fazendo, ficou constrangido e se acusou. Aí Jesus disse, se eu não te lavar
tu não tens parte comigo. E ele diz para os discípulos: vocês já estão lavados, e lavados pela palavra. Mais à frente, Paulo, ele vai dizer que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aquele que verteu seu precioso sangue, para que eu e você não precisássemos enfrentar a morte eterna. Agora cabe a mim e a você, meu irmão, permanecer no caminho, trilhar o caminho que está nos levando de volta para a casa do Pai. Talvez você esteja tentado a se desviar para a direita ou para a esquerda. Talvez você esteja como Pedro, que pediu para andar no meio do mar, mas quando vieram as ondas, olhou para um lado, olhou para o outro, viu o tamanho das ondas e temeu, e começou a afundar. Mas nessa manhã, tem um mestre, que ele andando por cima das águas, ele vai até você, ele te toma pela mão e ele te puxa para cima novamente, porque as águas, elas não te submergirão. Então, meu amado e meu querido ouvinte, a Bíblia vai dizer, Jesus, ele termina essa parte, a parte do filho pródigo, dizendo que o pai traz as vestes. Ou seja, irmãos, aquela veste velha, aquela veste suja, na presença do pai, você se veste de algo novo e você se reveste. Você se veste, você se veste com sangue. Você se reveste pela palavra. E as suas vestes, ela se torna branca, mais alva do que a neve. Jesus também vai dizer que ele coloca um anel no dedo, ou seja, a aliança que você quebrou. A aliança que você quebrou. Deus, ele tem poder para restaurar. Deus, ele quer restaurar. Ele quer restaurar a aliança. Ele quer restaurar a aliança que você quebrou, o anel que você jogou fora, o anel que você esqueceu. Ele também tem uma sandália para colocar nos seus pés. O escravo, ele anda descalço, mas o filho, ele anda calçado, vestido. Você está calçado, meu irmão? Você está calçado para trilhar essa caminhada? Percalços vêm, mas você está calçado. Percalços vêm. Você pode até pisar em pedras. Talvez você até pise em espinhos. Mas você não está mais desprotegido. Porque Deus já mandou provisão para você. Você está calçado pela palavra do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Viva pelo Evangelho, que você vai vencer, você vai prosperar. Volte essa manhã à presença de Deus. Volte essa manhã para a casa do Pai, porque o Pai está lhe esperando, o Pai está lhe aguardando. O Pai está lhe aguardando. Nesse momento eu quero orar por você. Nesse momento eu quero fazer uma oração por você. E eu creio, não por mim, não pelo pregador, mas pelo sangue que foi vertido na cruz. Eu creio que você recebeu e você creu nessa palavra. E você vai estar digitando aí no chat que você está voltando para a casa do Pai. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nessa manhã, meu Deus, eu quero, Senhor Jesus, interceder pela vida, Senhor Jesus, de todo aquele que está ouvindo essa palavra, meu Deus, na manhã desse dia.
Meu Deus, é um irmão, uma irmã que está precisando de uma providência da tua parte. Um irmão ou uma irmã que está precisando, Senhor Jesus, meu Deus, de uma cura, de uma libertação. Meu Deus, que o Senhor possa contemplar a vida dele, a vida dela, meu Deus, e assim fazer, meu Senhor Jesus, conforme a sua petição. Meu Deus e meu Pai, meu Deus, vai nos hospitais, vai nas escolas, vai nos presídios. Meu Deus, impulsiona homens e mulheres a levar a tua palavra, a levar a tua obra. Meu Deus, sei com a boca dele, sei com a boca dela, dar a revelação, dá a unção da tua palavra e o Espírito Santo de convencimento, meu Deus, para o pobre, perdido pecador. Meu Deus, que assim como este homem, este filho pródigo, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele achou que tinha matado o pai, mas na verdade quem morreu foi ele. Meu Deus, ressuscita esse homem agora, ressuscita esta mulher agora, Senhor. É o que nós te pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia. Meu Deus, cobre com teu manto, cobre com teu sangue, meu Deus, o pobre e perdido pecador, e chama de volta a tua presença. Meu Deus, que nessa manhã as almas desejem, meu Deus, voltar para ti. Que o filho, ó Pai, que estava perdido, deseje e anseie voltar, meu Deus, aos teus braços e à tua casa, porque o caminho já está preparado, o caminho já foi construído, o caminho da restauração, o caminho da comunhão. Meu Deus e meu Pai, meu Deus, assim eu creio que nesta manhã, em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, que a semente, ela está sendo lançada, meu Deus, em terra boa, nos espinhos. Meu Deus, estamos lançando a tua semente, meu Deus, para uma grande colheita, em nome de Jesus, amém?